Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E você diz amém. É notório e é sabido por todos os últimos acontecimentos. Vladimir Putin, ele invade a Ucrânia, e o nosso coração, ao ver imagens como aquelas, mexe com o nosso coração, né? O irmão, no começo do culto agora, me pegou pela mão, pelo braço, com o coração ainda indignado com toda essa situação. A guerra, de alguma forma, ela nos fere, nos agride, ela mexe com as nossas emoções. É muito forte as coisas que estão acontecendo. Nós não sabemos, há uma incerteza instalada, como o pastor Jeremias pregou domingo agora. Nós temos poucas coisas que temos certezas, é aquilo que a palavra de Deus diz. Mas tirando a palavra de Deus, há incertezas pelo mundo. Aí nós não temos certeza de quanto tempo durará esta guerra. Nós não sabemos se vai ser rápido, pode ser rápido, invada, resolva, ninguém ajude. Pode ser longa, nós não sabemos os desdobramentos deste feito no leste europeu. Pode ter efeitos complicadíssimos, catastróficos por todo mundo. Pode ser rápido e não aconteceu o que a gente está imaginando. Mas olha aqui para mim, nós estamos diante de uma batalha física, material, e o nosso coração se enche de conflitos, porque esta guerra nada mais é do que corações soberbos, orgulhosos. É o homem com o coração sempre em conflito com ele mesmo, com Deus e com o seu próximo. É isso. É o homem afastado de Deus, com conflitos contra ele mesmo, contra Deus e contra o seu próximo. Agora nós, cristãos, família de Deus, filhos de Deus, nós estamos sentindo e sentimos diariamente uma batalha também, uma luta, uma guerra, mas ela é espiritual. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E quando eu uso esse termo batalha espiritual, eu sei que para aqueles que já eram cristãos na década de 90, o coração bate mais forte, porque, como disse o C.S. Lewis, nós temos dois grandes perigos quando nós tratamos de batalha espiritual. C.S. Lewis disse assim: o primeiro perigo é superestimar o inimigo, e na década de 90 houve uma superestimação do inimigo, uma hipervalorização do poder do diabo e dos seus demônios. Era gente paranoica, andando pela cidade, vendo demônios afligidos. O inimigo tirou a paz com este tema, batalha espiritual. Tirou a paz e a visão das pessoas. É ruim. A hipervalorização do inimigo e do que ele pode fazer conosco, ele atrapalha o diálogo, a conversa acerca desse tema. Mas existe um outro perigo, disse C.S. Lewis, o grande teólogo, o grande escritor das Crônicas de Nárnia, por exemplo. Ele diz que existe o perigo de ignorarmos essa batalha espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa, a impressão que eu tenho hoje nos nossos dias é que não há uma supervalorização. Nós corremos o risco contrário de ignorarmos o que está acontecendo no mundo. Como cristãos, ignoramos a batalha que nós estamos inseridos, de nós nos deprimirmos em casa e parece que nós somos o centro do universo. Eu estou desanimado, pastor, eu estou cansado, o senhor não sabe como é. Não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu chego cansado, com a cabeça doendo. Você acha que eu vou ler Bíblia? Você acha que eu vou discipular filho uma hora dessa?
Pastor, eu estou trabalhando bastante, eu preciso sustentar minha casa. Você acha que eu tenho tempo para oração, pastor? E nós vamos tocando a vida como se nós vivêssemos para sempre, e vamos tocando a vida com a barriga, e vamos deixando do jeito que está, para ver como é que fica, e vamos ignorando. E o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, nós não ignoraremos. E agora, no texto que nós acabamos de ler, essa perícope tão importante, que eu sei que é conhecido por cada um de nós aqui, o apóstolo Paulo, ele está preso, ele está na cadeia, e ele escreve cartas, algumas cartas, chamadas cartas da prisão, para algumas igrejas específicas, e ele escreve esta carta aos Efésios, e ele, nesta carta, ele vai falar sobre o grande mistério de Deus. Ele vai falar que o grande mistério de Deus não são os judeus nem os gentios, mas é os dois unidos agora se transformando em uma outra entidade, chamado Igreja de Jesus Cristo na terra. E ele vai falar sobre unidade, Arlindo. Ele vai falar sobre comunhão entre os irmãos, amor ao próximo. Ele vai trazer encorajamento numa parte da carta, mas agora, ao terminar a sua carta, ele passa de encorajamento para exortação. Ele vai exortar os irmãos, ele vai exortar a família cristã, ele vai exortar os filhos de Deus, e ele vai ensinar como pai tem que tratar filho, como filho tem que tratar pai, como marido tem que tratar mulher, como mulher tem que tratar o marido, como você tem que tratar as pessoas à sua volta, como você tem que tratar a igreja, como você tem que tratar as pessoas com quem você convive, como você deve se relacionar com coisas e pessoas. E ele vai exortar muito seriamente acerca disso. E alguns estão ignorando as orientações bíblicas, e não sabem porque estão completamente desguarnecidos em uma grande batalha, se é que não ignoram a própria batalha espiritual que está havendo. Agora, o apóstolo Paulo, ele chega e ele diz no capítulo de número 6, versículo de número 10, abra sua Bíblia comigo aí, e ele diz o seguinte: no demais, irmãos, quanto ao mais o quê? Ele vai começar a conclusão da sua carta, e ele vai dizer assim: no demais, irmãos, ele vai começar a finalizar a carta, quanto ao tempo que ainda nos resta, esse tempo entre a vinda de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição, e a segunda vinda dele, esse período escatológico, esse início. Quanto a esse tempo, façam o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está querendo dizer o seguinte: para esse tempo aqui agora, há suprimento de Deus, há recursos de Deus para você enfrentar tudo o que você há de enfrentar. Não virá sobre você tentação maior do que você possa suportar. Não haverá provações sobre a sua vida e sobre a sua família maior do que você possa suportar. Por isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem suprimento de Deus para você, tem bênção de Deus para você. Levante a mão. Tem alegria de Deus para a tua vida, tem estrutura de Deus para a sua existência. Deus, enquanto for Deus, Ele ainda te garante qualidade de vida espiritual nesse tempo que você está vivendo. Nós enfrentamos as lutas e as batalhas do dia a dia, mas a enfrentamos fortalecidos no nosso Deus e revestidos pelo seu poder. Quantos querem mais força de Deus aqui? Deixa eu ver. Muitas pessoas desejam mais força de Deus. Isso é maravilhoso. Tem suprimento de Deus. E aí eu aprendo com isso, com o apóstolo Paulo, Andréia, que a nossa espiritualidade, Simone, ela não é passiva. Não é uma espiritualidade que eu aceitei a Jesus como Salvador, eu agora deito numa rede e canto aquela música: eu quero trabalhar para meu Senhor, sabe? Deita na rede e está esperando Deus agir. Não, a nossa espiritualidade, irmãos, a nossa espiritualidade é ativa. Percebam que quando ele diz assim, Mateus, fortaleçam no Senhor, na força do seu poder, é imperativo. Ele está ordenando.
Ele está mandando você em busca, você ir atrás, para que você haja, você é ativo nessa espiritualidade. Trata de sair dessa posição onde você está e se posicionar em um determinado lugar, onde você alcance força de Deus, poder de Deus, estrutura de Deus, suprimento de Deus. Isso não vai acontecer só na academia não, meu irmão. Isso não vai acontecer em ginásios por aí. Isso não vai acontecer na rua e na praça. Isso vai acontecer no jardim secreto da oração. Isso vai acontecer no lugar onde você adora a Deus e aprende da sua palavra. Você vai ter que se deslocar do lugar onde você está e partir para este ponto. Que ponto é esse? O ponto onde eu busco a força de Deus e o seu poder e a sua graça. A nossa espiritualidade é ativa, e ele diz: busquem, saia dessa zona de conforto. Pastor, o senhor não sabe a fraqueza que eu estou. Eu não tenho forças, pastor. Eu não tenho ânimo, pastor. E eu disse para alguém que estava em pecado esses dias, e disse: pastor, eu sou fraco demais. E eu falei: pecado nunca foi vitamina. Você está se sentindo fraco, está pecando, achando que é vitamina, vai te fortalecer. Quem vai te fortalecer é Jesus, irmão. Quem vai te fortalecer em oração. O que vai te fortalecer é a palavra de Deus. O que vai te fortalecer é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que vai te fortalecer é vir para a igreja. Vem para a igreja, com vontade, sem vontade. Se eu tomar banho, sentar no sofá, não vai dar. Então vem de uniforme para a igreja mesmo. Deus tem um milagre na sua vida. Deus irá fortalecer a tua existência. Levante a mão e diga glória a Deus, aleluia. Vem se fortalecer, porque as circunstâncias dessa vida nunca vai militar ao seu favor, nunca vai militar para a sua alegria, nunca vai militar para a sua felicidade. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas difíceis que nos acontecem nos molda, nos poda, nos modela, nos molda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso é para quem ama a Deus, para quem está nos seus caminhos, para aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, aleluia, para aquele que busca a palavra de Deus, porque as coisas não militam para a sua alegria e felicidade. Você vai ter que batalhar. Nós estamos em batalha espiritual. Percebam comigo o versículo de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Busque o Senhor, porque existe algo espiritual que ela vai recobrir e vai proteger regiões sensíveis espirituais em você. Busque o Senhor de todo o seu coração, porque existe algo que nos protege por dentro e nos defende de áreas vitais em nós. Não impede nunca de nós derramarmos lágrimas. Existe uma armadura que nos impede de entrarmos em desespero nessa batalha. Existe uma armadura que nos impede de desistirmos de buscar a Deus, de entrar em santidade e amar ao Senhor mais. Essa armadura, ela não me impede de chorar. Essa armadura não me impede muitas vezes de ficar triste. Essa armadura não me impede muitas vezes de sentir aflições. Mas essa armadura, ela me ajuda a não entrar em desespero. E sabe qual é a diferença de desespero e pesar? Estava lendo o Tim Keller esses dias, e ele estava dizendo que existe uma diferença entre desespero e pesar. O cristão não entra em desespero, ele pode sentir um pesar. O pesar ainda tem consolo, e ele tem consolo de Deus, dos irmãos e na sua palavra. Agora o desespero não adianta, por mais que você fale, não há consolo. A armadura de Deus, revestidos com poder e com a armadura de Deus, nos livra de todo o desespero. Ainda há consolo para o povo de Deus, ainda há estrutura para os filhos de Deus, ainda há capacidade de enfrentarmos as batalhas do dia a dia, de cabeça erguida, revestidos de graça, com um sorriso nos lábios, aleluia por isso. Ainda há condições de mantermos a santidade e o amor de Deus sendo expresso através da nossa vida. Ele está dizendo que
que existem seres espirituais da maldade aqui, que querem tirar a presença de Deus de vocês, ou vocês da presença de Deus. Ele está dizendo aqui que existem ciladas do diabo. Existe um ser maligno chamado diabo, acusador, ou Satanás, o nosso inimigo, que quer tirar a alegria da tua salvação, que quer tirar você dos pés de Jesus, que quer arrancar você da comunhão com o Pai, que quer arrancar você do céu e te jogar no inferno. Existe um ser maligno chamado diabo, o inimigo, e ele tem ciladas, ele arma ciladas. Tradução da palavra metodeia, que é a mesma para método. Ele tem um método, ele tem os seus artifícios, ele tem as suas manipulações. Você sabe, não é morteiro, é aquelas minas terrestres. Tem países que tiveram em guerra há mais de 20 anos atrás, e ainda há no país minas terrestres. De vez em quando uma criança brincando se explode, morre. Que judiação! É isso que o apóstolo Paulo está falando, é uma linguagem militar. Ele está falando que o inimigo da nossa alma, ele planeja, ele tem métodos, ele tem ciladas contra a sua vida para tirar a tua alegria em Deus, a tua felicidade da salvação, a tua presença, a tua comunhão com Deus e com a tua família e com seus amigos e com seus irmãos em Cristo. E ele vai colocando morteiros, ele vai colocando bombas, minas terrestres, e ele vai armando, e ele vai fechando a casa, e ele vai te cercando. Ele não está brincando. Não existe feriado, não existe ponto facultativo no mundo espiritual. O inimigo está trabalhando 24 horas. A parte boa dessa história toda é que 24 horas por dia nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos protegidos, o Senhor nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molesta de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor nos guarda de todo mal. Ele guarda a nossa alma, Ele guarda a nossa entrada, e Ele guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Você que ainda acredita num Deus que te guarda, num Deus que te protege, num Deus que te fortalece, num Deus que renova a tua vida espiritual, aplauda esse Jesus que é maravilhoso, aplauda Ele. Glória a Deus, aleluia. Um comentário bíblico que eu estava lendo esses dias, do Martin Lloyd Jones, ele diz assim, que essas ciladas pode ser muito. O diabo, ele quer te tirar, Mateus, do presente, e ele quer te jogar ou lá no passado ou lá no futuro. Já viu gente que só vive de passado? Ele é cristão, ele tem Deus no coração, mas parece que ele não está revestido com as armaduras de Deus. Que aí ele foi pego pelas ciladas, pelas armadilhas, pela mina terrestre do inimigo, e ele foi capturado. Ele está no passado, cativo, se sentindo culpado por tudo. Ah, se eu tivesse feito diferente, pastor. Ah, se as coisas tivessem tomado um rumo diferente, pastor. Olha o que aconteceu comigo. E ele vai lembrando do passado, vai corroendo e vai morrendo dia após dia. E ele nunca está no presente. Ele vive um passado devastador. Ou então o inimigo captura e joga ele lá no futuro, e ele fica com a ponta dos pés. Sabe aquela criança querendo assistir jogo, não tem dinheiro às vezes para comprar e entrar no estádio? Eu era um desses meninos, eu ficava no alambrado, com a ponta do pé querendo ver o jogo. Tem gente assim, com a ponta do pé segurando no muro da existência, querendo olhar o futuro, numa ansiedade que corrói a alma, que corrói o coração. O que vai ser amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Será que eu vou ter condições? Será que eu vou suportar? Será que eu vou conseguir? E 90% daquilo que ele tem de expectativa ruim não acontece, porque ele se esquece que no presente o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Aleluia! Ele é socorro bem presente. O Senhor quer te trazer para o presente. Outro tipo de cilada, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que são pessoas que elas vivem num desequilíbrio. Ora, está cheio da doutrina bíblica, mas a sua prática é pífia, a sua prática é pequena, não tem experiência com Deus, entende tudo de Bíblia, tem um monte de versículo decorado, mas não tem experiência com Deus no dia a dia, não tem cheiro,
não tem cheiro de Deus, não tem vida com Deus, cabeça desse tamanho, cheio de conhecimento, mas vida mesmo com Deus não tem. É o desequilíbrio das ciladas do diabo, ou então o contrário. São pessoas que vivem só, são pragmáticos, vivem de experiência espiritual. Então tudo para ele está valendo. Vale tudo para mim, vale tudo, porque não tem doutrina, não tem Bíblia, não tem palavra de Deus. Para ele está valendo tudo. E Deus está trazendo a gente para um equilíbrio, revestidos com toda a armadura de Deus. Deus vai nos trazer para um equilíbrio. Nesses dias, nessas quintas-feiras que nós vamos ministrar, eu, pastor Jeremias, outros ministros, outros pastores, meu irmão, a gente vai tocar nesse assunto, vai trazer você, vai trazer a sua vida para esse equilíbrio em Deus. Tem gente que pede a morte todo dia, pede para Deus levar todo dia. Tem gente que sente que o Espírito Santo de Deus, ele foi ofendido por algum pecado seu, e agora eu pequei contra o Espírito Santo de Deus. Só de você estar preocupado se você pecou contra o Espírito Santo de Deus ou não, você já não pecou, irmão, fica tranquilo. Quem peca contra o Espírito Santo de Deus não está nem aí, ele fica completamente insensível. Mas deixa eu correr aqui. O diabo, ele mostra a isca. Cuidado, olha aqui para mim, igreja. O diabo, ele mostra a isca, mas ele nunca mostra o anzol. Ele é o seu melhor amigo até você pecar. Ele é o seu melhor amigo, vai te levando, te dando bandejas, armando ciladas para você, te pegando na mão, palavras doces, carinhosas. Mas depois que você cai em pecado, ele é o seu pior inimigo. Ele é o acusador da sua alma. Ele é aquele que vai destroçar você, vai arrebentar e vai moer com a sua vida. O diabo tem os seus ardis e as suas ciladas. Este é um mundo com ciladas infernais. Por isso que a gente está começando a conversar melhor sobre isso. Eu, minha esposa, minha filha agora voltando para a escola. Não tem condições de nós sairmos de casa, irmão, hoje. Não tem condições de nós sairmos de casa hoje sem colocarmos a nossa vida no altar de Deus e pedimos misericórdia e livramento da parte do Senhor. Não tem como nós sairmos de casa hoje, irmão, se não for abaixo de oração, de clamor, porque aí fora está lotado de ciladas infernais. A parte boa dessa história, a mão do Senhor vai te acompanhando, diga glória a Deus. O Senhor está te conduzindo, o Senhor está te levando. A batalha é grande, a batalha é árdua, é difícil, é complicada, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essas revelações que nós estamos ministrando aqui, através do apóstolo Paulo, do Espírito Santo pela vida dele, não é para roubar a sua alegria, não é para deixar você bitolado, olhando para a direita e para a esquerda com medo, não é para trazer medo, não é para roubar a sua alegria, é para te fazer ficar alerta. Você está brincando com as coisas de Deus, você está levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Tem gente que não está levando a sério a palavra, levando a sério a presença manifesta, levando a sério os momentos de reflexão bíblica nessa igreja, levando a sério a sua vida devocional, levando a sério a sua vida espiritual. Deus está nos chamando para esse tempo, para acordarmos. Sabe aquela guerra que está acontecendo no leste europeu? Ela não chega perto da batalha espiritual em que nós estamos envolvidos. Não tem campo neutro, não tem campo neutro. Ou você está nas garras do diabo, preso, miserável, pobre, cego, nu, ou você está nas mãos do Altíssimo, Ele te segurando, te fortalecendo, te sustentando e te abençoando. Onde é que você está? Onde é que você está? Deus está te atraindo com mão eterna hoje, com amor eterno. Eu te amei e com benignidade eu te atraí, diga glória a Deus. Eu estou indo para o encerramento, versículo 12, quando diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade. Olha só, existe uma luta. Toda espiritualidade que prega que Deus te deu um pijama, você deitar, descansar e dormir, é heresia. A linguagem aqui é militar. O que Deus quer te dar não é um pijama, é uma armadura para esta batalha que nós estamos vivendo. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda e diz assim: não é pijama, é armadura que Deus vai te dar, aleluia, nesses dias. É armadura, e a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Aplauda o Senhor, isso, aplauda Ele, porque a vitória é nossa. A linguagem é militar.
Então hoje Deus me coloca aqui nesse púlpito, para aqueles que estão assistindo, participando agora, aqueles que vão ouvir depois desta reunião aqui, através da internet, que é tempo de nós nos posicionarmos. Lógico que essa luta aqui envolve carne, sangue, cultura, homens perversos, malignidade, é o exército do dia. As coisas são mais profundas do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que é contingencial. Coisas ruins acontecem mesmo, pastor. Guerras acontecem mesmo, desde que o mundo é mundo. Meu irmão, você está esquecendo, a coisa é arquitetada. A coisa é combinada. A coisa é manipulada. Existe um problema mais profundo. Há uma guerra espiritual. Há seres malignos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra o seu marido, irmã. Você está me entendendo hoje? A sua luta não é contra a sua esposa, ó irmão. A sua luta não é contra os seus filhos. Não são eles o problema para valer. Não são seus pais que você não aguenta mais. Não é isso. A nossa luta envolve carne e sangue, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades e dominadores no mundo celestial, no mundo invisível. O que é que faz os homens se odiarem tanto? O que é que faz alguém depois de uma pandemia como essa, irmãos? De uma luta que o mundo está começando a querer se recuperar, invadir um país pequenininho daquele lá. Hoje eu vi um vídeo que desmente com toda a palavra de que seria uma guerra minuciosa, no detalhe, por causa da tecnologia, vai explodir onde quer. Eu recebi um vídeo com criança gritando na sala e bomba explodindo perto do seu quintal. O que é que faz? Por que tanto ódio? De onde vem tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor, tanta malignidade? Aí, meu irmão, é mais do que sangue, é mais do que carne. As raízes são profundas demais, é diabólico. Este mundo jaz no maligno. Entenda, Jesus quando veio, Ele estabeleceu o reino dEle no mundo onde jazia no pecado, na imundície, na desgraça. Nós é que invadimos este terreno aqui, e Deus nos deixou aqui e disse: vai aguentando aí, se reveste aí, já já eu volto, e eu vou estabelecer plenamente o meu reino neste lugar. Aleluia. Se o diabo vem soprando de um lado, a igreja tem que se levantar clamando do outro. E maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. É hora da igreja se posicionar, não na frente da televisão e falar: ai que barbaridade, né? Não é não. É hora do povo se levantar, em posicionar-se, santificar-se, orar cada vez mais, suplicar cada vez mais, buscar ao Senhor com integridade, se revestir do poder de Deus e da sua força, aleluia, se revestir da armadura de Deus e da sua graça e da sua misericórdia, porque só assim a igreja será triunfante. Se coloca de pé comigo na presença do Senhor. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, e eu quero declarar sobre a sua vida, nessa batalha espiritual que você está inserido, querendo você ou não. Nós queremos declarar a vitória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família.